gente vai falar de mitos e verdades sobre alergias. Quem não sofre nesta época do ano, ou mesmo quando viaja e se depara aí com algumas marcas, algumas vermelhidões no corpo, aquela sensação no nariz que você precisa espirrar e não consegue, tudo a respeito das alergias, inclusive da urticária, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que a gente está falando hoje desta pauta. A gente convidou a doutora Alexandra Sayuri Watanabe, que é alergista. Bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, prazer, que coisa boa tê-la aqui. Você também é o Watanabe? Será que é da família do chefe Carlos? Do pessoal do restaurante? Tem algum parentesco ou não, doutora? É comum esse sobrenome. É comum? Então tá bom, agora entendemos. Bem-vinda. De repente, né? Vou apresentar depois, eu te conto pra você ir lá conversar com eles. Bom, assunto sério, importante, mande perguntas, @vocêbonita.tv. Antes da gente começar com os mitos e verdades, uma pergunta. Hoje dá pra dizer que uma pessoa está livre de ter alergia? É possível encontrar um ser humano que não tem alergia a absolutamente nada? É muito difícil. É, né? É muito difícil, porque além do fator genético, a gente tem o ambiente influenciando, a gente tem o local que ele está, a comida, né? O tipo de comida. Então é muito difícil a pessoa não ter algum tipo de alergia. Então fiquem ligados que daqui a pouquinho a gente vai mostrar ao vivo também aqui, ó, o que a gente pode descobrir através de alguns testes para saber do que você tem alergia, né? Vamos colocar o primeiro mito ou verdade na tela e eu quero ouvir o seu, hein? Na tela. Mito ou verdade, doutora? É impossível diferenciar gripes e resfriados de uma crise alérgica, principalmente nessa época do ano, que é muito comum. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. É né? mito? É. A gente consegue diferenciar, então? O que acontece? A gente tem 3 pontos principais, né? Que a gente avalia na história. Então, eu sempre vejo o início súbito, a recorrência e alguns sintomas. Tá. Então, tem alguns sintomas que levam mais para gripe e levam mais para rinite. Né? Então, por exemplo, dor no corpo, dor nas articulações, febre, levam mais para as gripes e resfriados. Certo. Né? Assim, lógico que a rinite também pode dar uma dor no corpo, porque a pessoa não dorme direito à noite, porque o nariz está entupido. Mas é um cansaço que ele não... É porque não dormiu à noite, né? Tá. Na gripe, é aquele cansaço, aquele mal-estar. Que te derruba, né? Derruba, que você... Que não quer levantar. Que parece alguém te empurrando pra ficar ali sentado ou deitado, né? E o início súbito, então, de repente, a pessoa está bem, foi para algum lugar ou estava num lugar quente, entrou num lugar frio e começou. Nariz escorrer, nariz está entupido, espirrar, coçar o nariz. Então, aí é um início súbito. A gente não pega uma gripe assim subitamente, né? Entendi. Então, aí fala mais a favor de rinite. Tá. Né? Agora, lógico, quando vem vindo, progredindo sintomas, né? Aí sim a gente avalia, né? Dependendo dos sintomas, junto com outros, a gente vai para gripe. E a frequência. A pessoa não está toda semana ou todo mês gripado. Né? Então, aí vai mais para rinite. Mas ela pode estar com essa alergia em crise. Uhum. Agora, é possível, pensando nesse fator, e eu acho que quando a gente sai do cinema, isso é muito comum que você descreveu. Quem nunca, né? Saiu do cinema e, de repente, começa a espirrar, começa a tossir, começa a ter aquelas crises e tal, porque ficou ali fechado. Agora, essa alergia, ela pode evoluir e a pessoa ter uma gripe em seguida? Sim. É muito comum, porque quem tem mais rinite vai ter mais infecções. Porque na rinite é uma inflamação crônica da mucosa. Né? Então, a barreira ela já está toda alterada. Né? Vai vir o vírus, as bactérias, vai se aderir e vai penetrar muito mais facilmente. Então, isso vai depois gerar uma complicação, que pode ser uma sinusite. Às vezes, ela pode ter o desencadeamento de uma asma também. Tá. Né? Por quê? Porque você está com é tudo interligado. Nariz, ouvido, garganta, é tudo interligado. Pulmão. Tá aí, então isso explica muitas coisas, né, gente? A gente começa a ver quem tem filho, então. A gente estava conversando lá na maquiagem, nem se fala. Vamos colocar o próximo mito ou verdade, olha lá. Mito ou verdade, o ar poluído das cidades e as mudanças climáticas contribuem para alergia. Isso é mito ou é verdade? Isso é bem verdade, né? É bem verdade. Todo mundo já percebe, né? Quem mora... muitos pacientes falam assim, eu tenho rinite, né? Eu tenho, sei lá, uma asma, mas eu fui lá para o interior, lá e fiquei lá no campo, não tive nada. Fiquei um mês, não tive nada, né? Voltou para São Paulo. Assim que eu pisei em São Paulo, desci do carro, do ônibus, já começou sintoma.
Puxa. Então, a poluição, ela tem um fator que é o fator irritativo, né? Então, a umidade do ar influencia também. Então, a umidade, a poluição, todos esses são fatores irritativos. Tá. A gente tem os fatores alérgicos e a gente tem fatores irritativos que desencadeiam a crise. Então, esses são fatores irritativos, mas não são aí, de repente, um contato direto que aquela pessoa tenha com algo que cause alergia. Mas ele já manifesta alguma coisa no corpo. Sim, sim. Agora, é alguma orientação de vocês para as pessoas que sofrem muito com isso, quando podem dar uma chegadinha perto da praia ou numa cidade que tenha praia para mudar esse ar? Pode ter algum efeito bacana? Sim, pode ter. E principalmente se a pessoa estiver bem tratada, né, assim, com o tratamento de manutenção dos seus sintomas, quando ela vai para algum lugar, pode ser que ela não sinta nada, né, se ela estiver bem. Mesmo que o ar esteja poluído ou não. Tá. Mas sempre é importante umidificar a mucosa para manter sempre, né, essa higiene nasal. O famoso sorinho. Sorinho. Molha, 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 fica o dia todo pingando sorinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Próximo mito ou verdade, já a gente vai falar também a respeito de urticária. A gente está numa semana importante de conscientização. Vamos lá, na tela. Mito ou verdade, a alergia é incurável, mas é controlável. A alergia é incurável, né? Então é verdade. É verdade, mas ela é controlável, né? Então a gente tem... não tem jeito, né? O organismo, quando ele produz um anticorpo contra determinado alérgeno, isso não tem jeito, isso vai se reproduzindo a vida toda. Tá. Mas a gente tem jeitos de controlar esse sistema imune, para que ele não ataque, né? Dando uma reação muito intensa. Tá. Então é o que a gente induz a tolerância, fazer com que ele comece a tolerar o que ele, né, enxerga como exagerado. Né? Então, para algumas coisas, para alguns alérgenos, a gente consegue sim controlar, né? A pessoa fica bem durante anos, mas às vezes, né, pode ser que volte daqui uns 10, 15 anos, mesmo com o tratamento, às vezes retorna sintomas. Mas, doutora, a gente vai falar desse caso aqui e vamos mostrar ao vivo um pouco do teste de alergia. Minha questão é a seguinte: uma pessoa pode ficar tomando antialérgico diariamente? É perigoso o uso, então, do antialérgico? A gente tem vários antialérgicos, né, de várias gerações, que a gente chama. Então, tem uns que dão mais efeito colateral ou não. Então, não é o ideal. O antialérgico, geralmente, a gente usa para crise. Certo. Né? É lógico, quando tem a urticária, a gente tem que usar a vida toda, porque a gente está tratando ali. E alguns são mais seguros, então podem ser usados diariamente. Tá. Mas geralmente o antialérgico é pro sintoma, então tem que ser usado numa crise. Período determinado e depois vida normal. Vamos falar um pouquinho dos testes, o que hoje a gente tem no Brasil considerado aí padrão ouro e que pode ser muito bacana e a chave de tudo para a gente encontrar o que de fato temos alergia. Muitas pessoas vêm, né, com aquela ansiedade no consultório, porque eu quero saber o que eu tenho alergia, né? Então a gente tenta, o principal é a história clínica, tá, né? Não tem jeito. A gente vai tentar pesquisar pela história qual o direcionamento desses testes, eu vou fazer para quê? Não é para tudo, a gente não vai pedir para tudo. E ver qual que dá positivo. Pode ser que não precisa de tudo. Não precisa de tudo. Entendi. É tudo pela história. Então não é assim, eu vou pedir para tudo e vamos ver o que dá positivo. Não é assim, é tudo pela história clínica. Certo. Dependendo da história clínica, a gente pode fazer esses testes, né? E o que é isso aqui? Esses testes eles avaliam mais para problemas respiratórios. Geralmente a gente usa quem tem asma, quem tem rinite, para ver qual que é o alérgeno desencadeador da crise. Tá. Então, cada frasquinho tem um alérgeno, que seja ácaro da poeira, barata, pólen, alguns alimentos, né? Então, vários alérgenos, cada um tem um. E daí a gente vai avaliar na pele se esse extrato vai reagir na pele. Puxa, que interessante. É tipo uma tabelinha, então. É. Mas você tem que dar uma furadinha? A gente tem que dar com um puntorzinho. Esse puntorzinho, tem vários puntores, né? Mas esse puntor, ele Será que tem... a gente consegue abrir esse pra mostrar pra gente? É igualzinho esse que a gente tá mostrando na tela. Aquele ali. Ele é é tipo uma... ele tem uma agulhinha, mas ele é só uma pontinha, né? É só uma pontinha. É só pra penetrar a agulha É um pouquinho, né? Pra penetrar um pouquinho na pele, né? Não é pra sair sangue. Se saiu sangue é porque a técnica tá errada. Não é pra sair sangue. É só pra penetrar um pouquinho na pele. Então você pinga o extrato, né? Na pele e por cima faz a punção. Não é a punção não, é só aperta a pele.
Então, penetrou um pouquinho, daí espera de 15 a 20 minutos. Se tiver uma reação, vai formar uma bolinha igual uma picadinha de inseto. Assim. Quando tem a alergia? Quando tem a alergia. Dá uma bolinha? Dá uma bolinha. Quando não tem, não aparece nada? Não vai ter nada. E uma vermelhidãozinha? Pode ser que a pessoa seja sensível àquilo, mas não alérgica. Existe isso também? Essa categoria? Tem se a pele for... tem a pele que é mais sensível. Que a gente chama uma pele que qualquer pressão, né? Qualquer estímulo que você fizer na pele, seja inespecífico, se você apertar com o seu dedo, ele vai ficar vermelho. Então, são pessoas que têm a pele mais sensível. Mas a gente tem parâmetros para avaliar se esse teste é positivo ou não, porque a gente tem medidas específicas, né? Não é só formar uma bolinha, tem que formar uma bolinha numa medida correta. Entendi. Então, isso é padrão ouro. Assim, descoberto isso, sim, você tem alergia a tal substância, ou a tal pó, a tal coisa. Isso... E a partir daí vem o tratamento. Isso, aí a gente correlaciona com a história. É compatível com a história? Então ela entra em contato com esse alérgeno que deu positivo e ela tem reação, porque às vezes ela entra em contato e não tem nada. Então pode ser que ela já esteja intolerância a esse alérgeno, né? Então tudo é avaliado pela história. E crianças podem fazer? Pode adultos fazer. E crianças? Acima de 2 anos, geralmente a gente faz, né? Aí algumas crianças abaixo de 2, dependendo da criança, a gente faz também. Daqui a pouquinho, perguntinha do público, @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo mito ou verdade, olha lá. Mito ou verdade, alergias alimentares são para a vida toda. Nasceu com a alergia e ela terá. Então não me responda se é mito ou verdade, a gente tem um depoimento para vocês. Olha lá. Oi, meu nome é Adriana, sou de São Paulo. Eu adquiri alergia a frutos do mar e camarão há mais ou menos uns 5 anos atrás. Estava no restaurante, pedi um prato de bobó de camarão, que é o que eu sempre comia, e aí começou a inchar meu olho e fechar minha garganta. Eu fui parar no pronto-socorro, aí que eu descobri que eu tinha essa alergia, até então eu comia normalmente, nunca tinha acontecido nada. E hoje eu não preciso de tratamento, só que eu não posso comer nada que venha do mar, camarão, frutos do mar, lula, nada. E a minha pergunta é, essa alergia um dia, ela vai acabar da mesma forma que ela apareceu? Ela some ou vai ficar para sempre? Adriana, um beijo pra você, obrigada. Essas histórias são sempre interessantes, doutora. E por isso eu segurei a pergunta pra você me responder. É possível adquirir do nada esta alergia? E ainda assim, já que ela veio do nada, então ela comia frutos do mar, tudo ótimo. Em determinado momento da vida, deu essa crise séria, porque ela teve um início de fechamento de glote, que eu acho que é o que a gente... que deixa a gente, sintoma grave, deixa a gente mais num desespero e preocupante. E ela não pode mais comer frutos do mar. Mas e aí? Será que é pra vida toda ou assim como veio do nada, pode ser que vá embora? No geral, assim, a gente tem poréns, mas geralmente não é pra vida toda. Não é? Lógico, é que especificamente no caso dela, ela começou essa reação adulta, então já é um fator que geralmente a gente não vai, né, adquirir uma tolerância. E o tipo de alimento, frutos do mar, é muito mais difícil você depois induzir a tolerância naturalmente. Né? Certo. Mas, respondendo essa pergunta, no geral, a gente sim, geralmente, né, por exemplo, dependendo, o leite ele pode causar reação grave em crianças. Mas, chegando numa idade de 5, 7 anos de idade, muitas das crianças naturalmente, né, criam uma tolerância. Em torno de 70%, né, induz essa tolerância natural. Então, alguns alimentos favorecem mais essa tolerância natural, porque com certeza a gente entra em contato também, né, mais no dia a dia, tudo. Frutos do mar é muito difícil, né? É mais difícil. E quando raramente a gente entra em contato, raramente o organismo vai ver esse alimento. Então, é muito mais difícil ele induzir essa tolerância. Porém, iniciar numa fase já mais adulta da vida é comum ou incomum? É incomum. É incomum. Então, o caso dela é um caso que a gente pode colocar como um caso de destaque aí, de estudo e etc. Hoje em dia... Não é um caso de livro, quero dizer. Geralmente, né, começa-se em criança. Mas, lógico, hoje a gente vê, né, muitos adultos com alergias alimentares. Antigamente a gente nem via com múltiplos alimentos, mas hoje em dia a gente vê múltiplos alimentos envolvidos em adultos. E antes não se via. Então, as alergias alimentares são o foco do momento. É o que mais está sendo estudado, porque mudou. Teve alguma alteração que agora a gente vê pacientes que não via antes. Era exatamente o que eu ia te perguntar e onde eu queria chegar.
porque vocês têm já um início, um princípio de estudo com alguma comprovação científica que talvez o aumento de conservantes, o aumento de agrotóxicos, o aumento do consumo desses alimentos industrializados pode levar a uma alergia como essa, inclusive séria, né? Então, alimentos transgênicos também, né? A gente tem muita mistura. E hoje em dia se fala muito no microbioma. Tá. Né? Então, as bactérias, a gente tem uma interação muito grande com bactérias. A gente tem mais gene de bactéria do que a gene humano, né? Olha. Então, a bactéria é muito importante, principalmente no intestino, para você absorver, né, alimentos, para você absorver de uma forma correta, para não ter bactérias do mal lá, né, só do bem, né, interagindo, né, e deixando esse funcionamento intestinal bom. E por algum motivo também houve uma quebra, né, com essa interação de bactérias. Isso é o que está sendo estudado também. Pode ser que as pessoas não estejam alimentando adequadamente essas bactérias lá com os probióticos, prebióticos. Ou não está ingerindo, né? Ou algumas outras bactérias é que estão crescendo e as outras estão diminuindo. As boas estão diminuindo. Isso é um processo que a gente pode, então, dizer que caminha com a alergia, quando as bactérias ruins aumentam e as boas diminuem. Principalmente intestinal, porque no intestino é onde a gente tem a maior absorção, né, dos alimentos, tudo. E o que acontece? Às vezes, o alimento passa de um modo diferente do que não era passado, porque essas bactérias estão interagindo de outra forma. Você acredita que, de repente, teria uma indicação ou uma orientação no momento que o paciente está com crise? Claro, ele sabe que ele tem que tomar um medicamento, mas também fazer a ingesta de probióticos e prebióticos pode ajudar a aumentar essa imunidade, combater essa alergia na crise? Na verdade, isso é mais, está em estudo ainda, né, se isso favorece, mas na crise não, a gente não orienta não, a gente orienta só se a pessoa tiver com uma diarreia, né? Se ela tiver com uma diarreia, a gente tenta repor essa flora com bactérias do bem para tentar, né, salvar esse intestino. Perfeito. Mas, assim, numa crise alérgica, assim, não, geralmente é antes que a gente faz. Uma prevenção. Olha que interessante isso, até pra gente saber se tá tudo bem com as crianças, né? Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá, tô louca pra ver a pergunta de vocês, hein? Quem escreveu pra gente? Vitória, um beijo, obrigada. Todos os anos faço teste de alergia e a cada ano adquiro uma alergia nova. Isso é normal? Doutora, como é que é essa história? Todo ano a Vitória faz teste de alergia, cada ano aparece uma alergia nova. Só que nenhuma antiga desaparece, né? Tá sempre somando essa história. Isso é normal? Então, isso não é normal, né? Mas, assim, de novo, a história clínica é muito importante. Não adianta a gente pedir testes, fazer exames se não tiver uma história direcionando, né? Por quê? Porque quem procura acha. Né? Se a gente ficar pedindo para tudo, a gente pode ser que ache para um monte de coisa que não tem relação com o que ela está sentindo, né, com a história clínica dela. Então, sempre direcionado. Isso pode acontecer. E acontece muito quando a pessoa, às vezes, muda, né, de local. Por exemplo, mudou de cidade, dela sensibiliza ali a um alérgeno diferente. No sul do Brasil, a gente tem os pólens. Aqui a gente não tem tanto problema. Nossa Senhora. Mas no sul do Brasil... meu filho tinha sofrer no sul. Com o pólen, muito pólen, né? Daí lá tem mais problema de pólen. Aqui em São Paulo, nem tanto, né? Mas então, depende da região, ela pode se sensibilizar, né? De repente entrou algum animalzinho que ela não tinha, então começa... Mas é muito mais difícil, assim. Mas a pergunta dela vai ao encontro do que você comentou, que realmente tem aumentado o número de pessoas e aumentado o número de alergias. Então tudo isso está sendo estudado, daqui a pouco a gente vai ter, acho que, mais respostas. Só que eu tenho uma curiosidade. Tem alguma época do ano que é recomendado fazer esses testes por algum motivo? O outono, por exemplo, que é um momento de muitas reações alérgicas, né? Pelo tempo, por essa mudança, porque a gente fica um pouquinho mais enclausurados, né? De janelas fechadas, não querendo tomar um ventinho, e pessoas no mesmo ambiente. É uma boa estação para fazer o teste? Não, os testes a gente pode solicitar a qualquer momento, né? Porque se ela tem um anticorpo específico, esse anticorpo está circulando. Né? O ano inteiro? O ano inteiro. Lógico, nas estações polínicas pode ser que aumente um pouquinho mais. Mas o teste, ele independe da quantidade, ele vai pegar. Então, não há necessidade de uma época específica, né? Você sabe, doutora, te contando uma história, o filho de uma amiga, né, que estuda com o João, ela me contou recentemente que ele tem alergia a ozônio.
E parece que tem na piscina, que faz natação. Teve que tirar o menino da natação. Eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o menino não vai aprender a nadar. O que é pior, deixar com alergia e cuidar da alergia ou o menino aprender a nadar? Eu falei, eu é que não vou fazer esse teste, porque depois descubro que o João tem, eu vou ficar meio paranoica. Não é meio por aí? Tem esse meio termo pra gente conseguir lidar com a situação quando a gente descobre que tem alergia a alguma coisa? Então, na verdade, assim, como eu falei, tem os fatores irritativos e tem os alérgicos. Os alérgenos, geralmente, são coisas inalantes do ar. Então, é o ácaro, é barata, é pólen, epitélios de animais, pelos, saliva de animais. Então, esses são os alérgenos. Alguns são os irritantes. Então, é poluição, produtos com odor, né, forte, produtos de limpeza. O ozônio, ele é um irritativo. Ele é um irritativo, porque ela comentou que ele saía com o nariz escorrendo e tosse então, da natação. Ele é um irritativo apenas. Então, não é que ela tem alergia ao ozônio. O ozônio desencadeia, é um estímulo. Ele dá um empurrãozinho para os sintomas. E daí começa sintoma, começa a escorrer, começa a entupir, começa, né, a espirrar. Mas o fator irritativo é bom que também, se você isolar, você não vai ter contato. Então, se ela trocar a piscina, sei lá, ele vai numa, né, uma colorada, uma com sal, né, daí não vai ter problema. Tem isso também. Ai, gente, é muito difícil, né? Ser mãe é mais difícil ainda. Parece que para as nossas situações a gente encontra um jeito rapidinho. Agora dos filhos é mais complicado. Mito ou verdade na tela? Olha esse, hein? Essa eu quero saber. Purificadores de ar podem evitar as crises alérgicas. Então, é verdade, né? É verdade? É verdade quando você tem... os purificadores de ar são importantes para pequenos ambientes. A gente tem que, né, só fazer essa ressalva. Por quê? Porque para grandes ambientes ele não dá conta, né? Num estúdio muito grande, assim, não consegue. Mas, por exemplo, no quarto, que a criança ou o adulto, ele passa grande parte do tempo no quarto, porque a gente vai dormir 8 horas, né? Dependendo da pessoa, né? Não consegue dormir 8 horas. Mas ele vai passar grande parte do tempo no quarto. Então, ali, tudo bem. Se o ambiente tiver um aparelho desse, tudo bem. Mas não esquecer que ele vai só pegar coisas do ar. Então, a gente tem que lembrar o colchão, o travesseiro. Então, capa de colchão, capa de travesseiro é importante. Tem que trocar. Por quê? Porque senão a criança, ela fica mexendo ali a todo momento, né? De noite, os ácaros, né, ela inala. E daí o purificador, ele só está pegando coisas do ar. Não ali daquele material do tecido. Então, não é umidificador, é purificador. E o umidificador? Então, ajuda alguma coisa? O umidificador é só quando você tem uma umidade muito baixa, abaixo de 30%. Aí a gente orienta, né? Alguns dias tem aqui em São Paulo, mas tem algumas cidades, como Brasília, por exemplo, que é bem seco, né? Então, dependendo da cidade, se é muito seco, aí sim. Mas se não, se é só alguns dias no ano, não há necessidade de comprar um aparelho. A gente orienta a umidificar a mucosa de novo, soro fisiológico no nariz. Perfeito. Então, sorinho antes de dormir, tudo de bom. E tomar líquido, né? Muita água. Importante. Hidratação. Vamos lá, mais uma perguntinha na tela agora do público ou mito ou verdade? Público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Julia, obrigada. Qual a validade de uma vacina, então, contra alergia? Fantástico. Você vai lá, toma a vacina. Por quanto tempo você está imunizada daquela alergia específica? Então, a gente tem. Mas tem vacina para alergia? Tem, né? Dependendo. Tem para rinite, para sintoma respiratório, a gente tem. É um tratamento longo, né? Não sei se é essa vacina, acho que provavelmente sim. Que ela tá falando. É um tratamento longo, né? De mais ou menos uns 3 a 5 anos que a pessoa fica. E os estudos mostram que para rinite e para asma tem segmentos de até 15 anos e a pessoa bem. Mas isso depende muito, né, do alérgeno que está envolvido na vacina, como que eram os sintomas do paciente, mas ele fica para sintoma respiratório, é muito bom. Então, e como eu falei, às vezes não tem que tratar de novo depois. Vale a pena, então, testar, descobrir, ver o histórico e, se for uma parte do tratamento, fazer a vacinação. Tá aí, mandou bem na perguntinha. Mais um mito ou verdade na tela, olha lá. Mito ou verdade, podemos ter alergia com algo que já estamos até acostumados e do nada aquilo naquele dia da alergia. Então, hoje em dia, isso é verdade. É verdade? A gente pode, sim, né? Mesmo que, por exemplo, isso é muito comum com medicamento. A pessoa fala assim, eu tomo a vida inteira de pirona, né? E daí quando você fala, é a de pirona, ela fala, mas eu sempre tomei desde criança, né? Mas é porque são componentes que a gente não vê, não é todo dia que ela toma de pirona. Entendi. Ela toma com uma frequência, mas ela toma ali, depois quando tem uma dor, e de repente, e algum dia o organismo pode entender aquilo como estranho e dar a reação. E hoje em dia se fala muito, quando a gente tem reação grave, que tem cofatores, né? Então, são algumas circunstâncias que auxiliam no dia, né?
dar a reação. Então a pessoa pode começar uma alergia daquele medicamento e naquele dia ela estava exposta a qualquer outra coisa que ela já tinha, piorou o quadro. Piorou. Uma coisa que seria levinha pode ser um pouco pior. Alguns cofatores, a gente fala assim, às vezes ela fez um exercício muito extenuante, tomou uma bebida alcoólica, época menstrual também influencia. Tá. Daí, de repente, juntou tudo e daí desencadeou a reação. Doutora, tenho que fechar. Glaucia, posso fechar com uma pergunta minha? Que mó galera vai se identificar. Meninas, prestem atenção. Quem aqui, dependendo do dia, espirra depois de comer? Alguém aqui? Alguém mais? Eu, minha irmã, Eriquinha. Gente, eu não sei o que é. Aí, pode ser alérgico isso? Eu já ouvi várias histórias, eu já perguntei isso pra amigas e tal. E muita gente fala assim, nossa, cara, eu não tinha percebido, mas não é que é verdade. Eu fico tentando reparar. E anoto, né? O que tem que eu comi, que foi o dia que eu espirrei, mas não consegui chegar a uma conclusão. É meio estranho, mas é muito engraçado. É que assim, as rinites, elas podem ser alérgicas ou não. 80% das rinites são alérgicas. Tá. Mas uma pequena parcela não é alérgica. E alguns, por exemplo, dependendo do fator, por exemplo, mudança de temperatura. Então, tem gente que só tem com alimentos quentes, não sei se é o seu caso. Alimentos quentes, ela está comendo e começa a escorrer. Alimentos com pimenta. Pimenta tem uma substância que chama capsaicina, que ela estimula. Daí a pessoa tem que estar com um lencinho comendo, né? Senão fica... eu até não tenho... O meu não escorre. Eu começo a ficar sem parar, e depois passa. Tipo, é uma sequência e depois passa. É um estímulo. Coisa, eu vou observar. Eu como muita pimenta, de repente é a pimenta. Olha, só posso agradecer, linda pauta. Quero agradecer a Adriana Pizzo, engenheira civil, que mandou pra gente aí a pergunta e o depoimento, e a doutora Alexandra Sayuri Watanabe, que é alergista. Eu sei que chegaram muitas dúvidas, a gente vai tocar nesse assunto, claro, quantas vezes for necessário, mas o mais importante, procure ajuda. Hoje a gente tem aí um padrão ouro para descobrir o que de fato está causando tudo isso. Obrigada, doutora! Obrigada.